Bom, pessoal, dando início aqui ao nosso curso, os temas de hoje serão tipos de roteiro, o paradigma de Sid Field, os atos 1, 2 e 3 e o midpoint, ou o ponto central da história. Tipos de roteiro. Existe o roteiro guiado pelo personagem, que em inglês é chamado de character driven. Então o que acontece nesse roteiro guiado pelo personagem? Como o próprio nome já diz, é o protagonista que toma a iniciativa das ações para alcançar seu objetivo ou seus objetivos. Então a história, o roteiro, enfim, é centrada no personagem. O segundo tipo de roteiro é o guiado pela trama, que em inglês se chama plot driven. Nesse tipo de roteiro, o personagem ele reage às situações que são impostas a ele. Agora, uma terceira possibilidade que se diz é uma mistura de ambos, ou seja, um pouquinho de guiado pela trama com um pouquinho de guiado pela personagem. Alguns exemplos, tá? De filmes guiados pelo personagem. Whiplash, filme do baterista. O Exterminador do Futuro e Zootopia. Nesses filmes, o personagem principal ele toma as ações para atingir os seus objetivos. Filme plot driven ou guiado pela trama, nós temos aqui Robocop, Colateral, um filme com Tom Cruise e o Jamie Foxx. É muito bom, por sinal, eu particularmente gosto muito desse filme Colateral. E o Código da Vinci. E uma mistura, um pouco de guiado pelo personagem, guiado pela trama, é De Volta para o Futuro. Por quê? Nós temos ali o Marty McFly, um adolescente, que vive ali na cidadezinha despretensiosamente, ele tem a namorada, tem a família dele, o conflito que a gente vê no filme logo no começo é com a família. Só que, no final do primeiro ato, início para o segundo ato, nós já vamos ver essa questão, ele é jogado para o passado. Até ali ele não está fazendo nada, e aparentemente ele não quer nada. Mas ele é jogado para o passado. A partir do momento que Marty McFly é jogado para o passado, aí sim ele começa a tomar iniciativa, a tomar todas as ações para que ele possa voltar para o futuro. Por esse motivo eu entendo que o filme De Volta para o Futuro é uma mistura de guiado pela personagem com guiado pela trama. Falando dos tipos de roteiro, agora vamos para o nosso próximo tópico aqui, que é o paradigma de Sid Field. Em primeiro lugar, vamos tentar entender a palavra paradigma. Enfim, eu não vou me estender muito aqui na palavra paradigma, mas a palavra significa o modelo a ser seguido. Um paradigma é um modelo a ser seguido. Bom, se vocês olharem aí no próximo slide, nós temos aqui 3 fotos de mesas. As mesas, elas têm um paradigma, que é o modelo. Qual é o modelo de uma mesa? É um tampão com 4 pernas. Então este é o paradigma de uma mesa, ou seja, o modelo a ser seguido, o modelo que se segue. Porém, esse paradigma ele pode variar. As mesas não são necessariamente uma iguais às outras, elas têm diferença entre si. E assim é um roteiro. Esse exemplo aqui é do Sid Field, tá? Mas o ser humano é a mesma coisa. Nós temos um modelo, um paradigma, né? Cabeça, tronco e membros, e somos todos, apesar de iguais, somos diferentes. Nós temos aqui ato 1, ato 2 e ato 3. Mas tem uma coisinha para falar para vocês. Quando você começa a escrever um roteiro, você precisa definir uma coisa muito importante, que é o seu super objetivo. Deixa eu já falar antes que isso passe. O que é o super objetivo?
é a moral da sua história. É a mensagem que você quer passar. Então, por exemplo, um filme Toy Story, né? É um filme sobre amizade. Ali diz basicamente que amigo é uma coisa muito importante. Então essa é a mensagem do filme, é o super objetivo. Então, quando você vai desenvolver seu roteiro, pense primeiramente no super objetivo, na mensagem que você quer passar. Então eu falei agora para não deixar para depois. Então aqui, voltando, pessoal, nós temos os atos, tá? Onde Sid Field descreve como apresentação, tá? Eu vou abreviar. Confrontação e resolução. Esses aqui são os pontos de virada, tá? Eu vou colocar PV1, PV2, pode usar o termo em inglês, plot point, para aqueles mais chiques, fiquem à vontade, tá? E de acordo com o Sid Field, o ato 1 vai da página 1 até a página 30, o ato 2 da página 30 à página 90 e o ato 3 da 90 até a 120. Queria mencionar aqui um filme, um lugar chamado Notting Hill. Aquela história começa desde os créditos iniciais. Quando você começa a ler os créditos, você já vê que nós estamos falando de uma atriz famosa, que é a personagem da Julia Roberts. Você já sabe que ela é famosa. Então, a hora que acabam os créditos e a história começa a colocar entre aspas, porque ela começou aqui, da página 1, você já sabe que ela é uma atriz famosa. Um outro filme também que me chamou a atenção, que também até reforço aqui a necessidade de contar a história visualmente, é Jumanji. Não o antigo, esses novos remakes. Eu assisti, se não me engano, o remake 1. E a hora que começa a história, você já percebe, já sabe que naquele momento, naquela história, são os anos 80. Porque tudo está visualmente mostrado. A história começou aqui, tá? Então o ato 1 vai da página 1 até aqui mais ou menos a página 30 e depois vem o ponto de virada. Eu já vou explicar o ponto de virada o que é. Tem nos slides, vocês vão ler mais adiante. A história está indo para uma direção qualquer. Quando tem o ponto de virada, a história vem para outra direção. Por isso que se chama ponto de virada ou plot point. Exemplo. Vou pegar o exemplo De Volta para o Futuro. Como eu falei há pouco, Marty McFly tem a sua vida ali na cidade, conflitos com a sua família, tem a namorada dele e conhece o Dr. Brown. O que acontece no plot point? É quando no ponto de virada 1, é quando o Marty McFly ele é jogado para o passado. Ali foi o ponto de virada da história. Porque até então, antes disso, a gente estava vendo um filme que é um garoto, um adolescente, com seus problemas de adolescente. De repente, ele é jogado para o passado e precisa voltar para o futuro. A mesma coisa acontece no ponto de virada 2. A história que segue essa direção, ela passa a seguir essa direção e caminha para o final. No De Volta para o Futuro, voltando a falar desse filme, eu entendo que o ponto de virada final é quando o pai do Marty McFly beija a mãe dele. A partir dali, a história caminha para o final. Aliás, esse terceiro ato, que depois do ponto de virada 2, vem o terceiro ato, ele pode ser um ato até mais curto. Ok? Então, esse é o ponto de virada. E outro aspecto do ponto de virada, eu vou só explicar aqui, mas nós vamos ver isso mais adiante, é que ele simplesmente não é um ponto de virada seco.
A história segue do nada, ela vira. Não, o ponto de virada ele é composto de, digamos assim, 3 elementos, vai. Você tem, deixa eu escrever aqui. Para você criar um bom ponto de virada interessante, você precisa de 3 coisas, ou 2. Um incidente. Você precisa de um clímax, ou de uma crise, e da virada. Porque se você só vira a história, virou, e o seu público pode ficar, opa, o que está acontecendo? Então, por exemplo, eu vou pegar novamente De Volta para o Futuro, que está fresco aqui na minha mente, porque eu vi esses dias aí, tá? Revi o filme. O incidente é quando vêm os terroristas. Está ali, né, recordando, o Marty McFly está lá com o Dr. Brown, se não me engano, estão fazendo ali as experiências com o carro, de repente vêm os terroristas. Então esse é o incidente. Eles fogem, eles atiram, o clímax, aí vem o clímax, o crise, né? Pode até chamar de crise. Eles atiram no Dr. Brown, eles perseguem o Marty e depois vem, a história virou. Ele volta para o passado. Então lembre-se disso, que os pontos de virada, eles têm 3 elementos. Incidente, clímax e a virada. Já vou aproveitar e falar do ponto central e depois eu retomo os atos, tá? Estamos falando aqui dos pontos, né? Observem nos filmes. A história, ela tem um ponto central. Vou pôr em inglês aqui, midpoint, mas é um ponto como se a história virasse 2, né? Eu recomendo que vocês assistam a filmes e vocês vão perceber. E com o tempo vocês vão saber, esse é o ponto central da história. Aí vocês vão olhar lá, se vocês olhar na TV a cabo ali, vocês vão ver ali a barrinha, que ela está bem no meio. É chamado também de ponto sem volta. É onde o seu personagem já fez tanta coisa, conquistou ou buscou tanta coisa que ele não tem como regressar. Ele não pode voltar ao ponto zero que ele estava. Na vida, sei lá, de repente você pretende se casar, já comprou carro, comprou casa, mobiliou, e aí fala, poxa, agora eu vou desistir. Você não tem como voltar para trás. Você pode até voltar, tá? Mas estamos falando num filme. O ponto central da história é aquele ponto em que a história praticamente parece que se divide em 2, né? Até escritores ou roteiristas que colocam como se fosse uma pirâmide assim. Mas é só para mostrar para vocês visualmente, tá? O importante é deixar o conceito que é um ponto sem retorno. Um exemplo de um ponto central seria o Poderoso Chefão, quando o filho do Corleone, o personagem do Al Pacino, ele decide, né, se transformar no chefão quando ele mata os inimigos do pai dele no restaurante. Muito bem. Falando dos pontos, vamos falar então agora dos atos. O que é que você vai pôr no ato 1, no ato 2 e no ato 3? Bom, no ato 1, aqui no ato 1, você tem 10 páginas, lembrando, né, que vai da página 1 à página 30. Então você tem ali 10 páginas para apresentar o personagem principal, o herói ou protagonista, e os personagens principais que vivem em torno desse protagonista. As relações entre si. Você tem que apresentar uma premissa básica da história, do que se trata sua história, do que você vai falar.
você precisa apresentar um fato que motive o protagonista a buscar seu objetivo, e você pode deixar ganchos. São, vamos dizer assim, elementos que eles têm que ser, que ficam abertos, ou perguntas que ficam abertas no ato 1 e que você responde ou no ato 2 ou no ato 3. Vamos supor que o seu protagonista, o seu herói, por algum motivo, ele esquece uma faca embaixo da cama. E no final da história, lá no ato 3, ele se vê em perigo. Sua vida corre risco. Ele não tem com o que se defender. E pode ser que ele trave uma luta com o seu agressor, e aí ele olha para baixo da cama, ele vê a faca que ele havia perdido, esquecido, deixado no ato 1. E esta faca vai salvar a vida dele. Isso é um gancho. Você pode pôr ganchos no ato 1, pode pôr ganchos no ato 2, mas você tem que fechá-los no ato 3. Ou pode pôr um gancho no ato 1, que é fechado no ato 2, mas que é gancho para outra resolução no ato 3. Isso funciona muito bem, né? Você ali no primeiro ato tem vários ganchos, né? A gente vê que o Marty, ele anda de skate, você vê que roubaram o plutônio, você descobre que a torre, o relógio da igreja foi atingida por um raio. Tudo isso são ganchos que são usados ou concluídos nos próximos atos. Por exemplo, o fato do Marty McFly, como eu falei na aula passada, andar de skate é importante, é usado no segundo ato para ele fugir do Biff e sua gangue. O fato de a gente saber que no primeiro ato havia um gancho de que a torre da igreja, o relógio foi atingido por um raio, é um gancho que é usado na conclusão do ato 3. Então, esses são elementos importantes para a sua história, tá? Ganchos. Um outro conceito de gancho, vou fazer um parênteses e vou sair um pouco aqui da estrutura, só para explicar um outro conceito de gancho. Quando você assiste ao filme Matrix, você tem uma cena ali fantástica de abertura. Uma outra cena que eu gosto também é de X-Men 2, se eu não me engano. No Matrix você vê a Trinity fugindo dos policiais atrás dela, pulando o prédio, aqueles saltos fantásticos. No X-Men 2, tem também uma cena inicial que é que o Noturno está na Casa Branca e ele pretende atacar o presidente dos Estados Unidos. Eu particularmente adoro aquela sequência fantástica com o Noturno se teletransportando. Essa cena inicial que você cria, que ela serve de estímulo para o seu telespectador, né? Imagina, para o seu público, imagina que você, por exemplo, está indo trabalhar de manhã, sem querer você liga a televisão e se depara com uma cena tipo Matrix, tipo X-Men. Você quer ver esse filme, com certeza, mas você não tem tempo, você precisa trabalhar. Você fala, poxa, então eu vou mais tarde, eu vou anotar o filme, vou salvar, enfim, vou assistir mais tarde. Essa cena inicial que nos dá que nos motiva, nos dá um apetite para assistir o filme, também é chamada de gancho, tá? Então, eu espero deixar esse conceito claro. Gancho. Então, voltando aqui ao nosso paradigma de Seed Field, já falei dos elementos que nós temos que ter no ato 1, né? Até o ponto de virada. Lembrando que o ponto de virada é composto de incidente, crise e a virada. E aqui, gente, o ato 2, ele é o filme. Se você prometeu para o seu público ação, acontece aqui. Pode também, claro, não estou falando que não, mas é aqui. Se você prometeu para o seu público terror, aí começa o filme. Então, o coração do filme
está aqui no ato 2. Tá? E quais são, então, os elementos, né, do ato 2? Obstáculos têm que ser superados. O roteirista tem que colocar tantos quantos obstáculos possíveis, evidentemente dentro de um contexto, dentro do contexto da história, quero dizer, que o protagonista ou herói precisa superar. Tá? No ato 2, o protagonista vai atrás do seu objetivo. E também, como eu já falei anteriormente, pode ter ganchos para ser resolvido no ato 3, e ele vai, né? Ele vai até o ponto de virada 2, que, novamente, ponto de virada é composto de incidente, clímax e a virada. Houve o ponto de virada 2, entramos no ato 3, estamos indo para o final. Uma forma interessante, né, que eu nunca me esqueci, de você identificar o ponto de virada, né, 2 para o 3, acho que está num conto de fada, é quando o príncipe ele chega de frente para o castelo para salvar a princesa. Ele já passou todas as aventuras dele, já superou obstáculos, mas ele tem ainda o último obstáculo que superar. Ele tem o castelo, tem os guardas do castelo. Isso é um assunto clássico em conto de fada. E eu entendo que muitos filmes trazem isso, de formas diferentes, é claro, né? Mas é assim, praticamente a mesma coisa de forma diferente, tá? Você vê o seu herói ali, de repente ele tem que entrar numa fortaleza para poder chegar no chefão. Então, quando o herói chega num prédio, num castelo, enfim, estamos caminhando para o final da história. E aqui você não pode deixar gancho, aqui você tem que resolver esses ganchos e colocar mais obstáculos para o seu herói ou protagonista superar. Basicamente, gente, em termos de emoção, de obstáculos, né, existe um gráfico, eu vou desenhar aqui para vocês, um gráfico de emoção, né, que ela é crescente. Um ato tem que superar o outro em emoção, ok? Claro, se o seu filme for um drama, dentro de um drama, dentro do que nós chamamos de drama, o gráfico tem que parecer assim. Não sei se eu estou sendo claro. Se você for comparar um drama com uma emoção, é claro que o gráfico é diferente. Mas dentro do contexto drama, a emoção tem que subir na história. Ok? Ou seja, o clímax, né, a virada aqui do ponto de virada 1 é menos emocionante que essa, que é menos emocionante que o final. Ou essa tem que ser mais emocionante que esse, mais emocionante que esse, assim vai. Ok? Eu recomendo que vocês continuem a assistir filmes, reparem esses elementos que nós conversamos hoje. E, como eu falei no início da aula, vocês vão, a partir de agora, assistir a filmes cada vez mais críticos. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima aula.